Boa noite a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite da casa para fazermos esse trabalho, a religião dos espíritos, e dentro da proposta, na semana de comemoração da Semana Espírita, daquilo que nos aproxima do Espiritismo, daquilo que nos incita a pensar sobre o Espírito, daquilo que nos faz ser aquilo que a todo instante estamos a pleitear, a nos esforçar, a lutar, para construir alguma coisa ao longo da vida. Durante a semana, estive atento, pensando um pouco mais sobre o trabalho desta noite, e mantive algumas discussões acerca do que viria a falar aqui hoje à noite, e estabeleci um diálogo com Deus. Pretensioso, não é? Busquei o contato. E desta vez eu fiz um pouco diferente do que de outras vezes. Nós aprendemos, através do Espiritismo, que são os nossos mentores espirituais, os espíritos interessados na evolução de todos nós. Eles fazem uma espécie de mediação para alcançar nível a nível espiritual, para alcançar os limites máximos das nossas possibilidades espirituais. Dessa vez eu queria fazer diferente. Se eu iria falar sobre a religião dos espíritos, eu haveria de ser atrevido. Eu disse, eu vou falar com Deus. Bom, não vou negar a vocês que tentei acionar todos os meus canais de percepção e de sensibilidade, mas não consegui me conectar com ele. Tentei. A sensação do fracasso me incitava, pelo menos, a tentar entender o que me fazia fazer uma escolha de falar diretamente com Deus, em detrimento de pedir uma colaboração dos amigos espirituais para que fizessem essa mediação. Esse fracasso aconteceu algumas vezes. E ontem, antes de dormir, eu fiz uma prece e senti a sensação de que eu pudesse adentrar mais profundamente a uma ordem onde não houvesse ruídos maiores, numa frequência que me permitisse não interferir tanto quanto eu imaginei que deveria estar interferindo para que esse fracasso se desse. E agora, sentado aqui, ouvindo a música, algumas fichas me caíram. São experiências semelhantes do que me aconteceu no sonho e do que me aconteceu hoje aqui sentado. Adenauer me chamava a atenção um pouco antes dos três começarem a tocar, da qualidade profissional com que cada um trabalha com a música. E eu tenho intimidade, eu tenho uma proximidade muito grande com a poesia, com a arte em geral, porque ela consegue me fazer desabrochar em mim muitas coisas que eu não imagino que tenha. E as músicas que foram tocadas, elas, de certa maneira, elas atenderam ao mesmo diapasão, à mesma harmonia a que me encontrei quando, investido do sonho, eu pude entrar numa frequência diferente daquela que habitualmente estou, em que as interferências são muitas e que a comunicação se dá por muitos ruídos e que, na maioria das vezes, se estabelecem frustrações. Semelhante, portanto, ao meu sonho, essas músicas me trouxeram uma aproximação
uma sensação de ligamento com as pessoas que estavam aqui, no plano espiritual, no plano desencarnados, com a dimensão da obra, além da dimensão física desta casa. E agora que chamados aqui para o palco, eu olho, né, o grupo que está aqui sentado, olho a plateia, o que é que nós estamos fazendo aqui? E era esta exatamente a pergunta que eu me fazia pouco antes de dormir. O que me levava à frustração é não saber responder. Sonhei, dormi. E atravessei a noite inteira, acordei aproximadamente de 2 em 2 horas, tomado por tudo aquilo que me vinha à mente, acerca daquilo que me aproximava da temática que viria a falar aqui hoje à noite. E algo ficou muito marcante no segundo despertar. Um amigo espiritual dizia para mim: fale do amor. E eu perguntava: mas como é que eu vou falar do amor? Voltei a dormir e no terceiro despertar acordei com uma frase. E a frase que eu escutava era essa: fale de mim. Eu disse: poxa, o que é falar de mim? De quem eu vou falar? Bom, isso num turbilhão de muitas coisas que me aconteceram. Muitas lembranças vieram, inclusive por isso a ressonância com a música. Uma delas que falava da pedra no caminho, outra que falava do acaso. Eu me recordava da forma como que, ao longo da minha experiência de vida, eu próprio sabotei a minha possibilidade de me conectar com o divino. Mas não foi por falta de desejo, nem tampouco por falta de querer experimentar. Ao contrário. Desde criança sempre fui muito buliçoso em querer investigar acerca de tudo o que fosse um conhecimento que não fosse palpável. Talvez por isso a minha aproximação com as artes. E eu ficava a me lembrar de alguns episódios especificamente, em que a minha tentativa era de me aproximar com aquilo que eu não sabia como lidar e que de alguma forma isso me ligava à experiência divina. Sempre me ocorreu, por uma dificuldade minha, um excesso de timidez, a minha dificuldade de me relacionar com as mulheres, desde muito pequeno. E eu encontrei um jeito de me relacionar com elas. Vocês vão entender por que as mulheres entram quando eu estou falando de religião e religião dos espíritos. O excesso de timidez me fez criar uma estratégia. Eu tinha um hábito de conversar com as pedras, quando pequeno. Aliás, converso até hoje com as pedras. E dessas pedras que eu colocava na soleira das portas para deixar recados para as meninas às quais eu me apaixonava, eu colocava pouco antes do anoitecer, colocada escondida na soleira da porta. Obrigado. E no dia seguinte eu ia para a escola, eu pegava essa pedra e tentava interpretar, escutar o que essa pedra estava falando. Muitas coisas vinham à minha cabeça. A minha imaginação, muito fértil de criança, o imaginário solto, me fez acreditar que as pedras falavam. E com elas eu podia me utilizar para manter contato com tudo aquilo que fosse inviável no plano cognitivo. E com o tempo eu fui lendo e descobrindo, no meu próprio processo de aproximação com a religião, no momento em que meus pais me colocaram no catecismo, na igreja católica da cidade que eu morava, e uma das coisas que me incitava muito na catequese era a postulação
da orientadora, que ela dizia trazer do Evangelho, de que Pedro tinha uma responsabilidade muito grande com a constituição da igreja e que essa igreja devia montar-se sobre as pedras, com uma base consistente, como um lugar que pudesse dar alguma segurança. Bom, eu me pergunto hoje, de que segurança eu venho buscando ao longo desse tempo? Fiz 50 anos no mês passado, e muitas dessas questões, quando a gente chega a meio século de existência, elas acabam quase que sendo vomitadas. E hoje eu me deparo, afinal, o que é a religião? Que descobertas eu posso construir para entendê-la? É possível saber o que é uma religião através de uma fé raciocinada? Fé cega? De que religiões nós estamos falando? Se nós formos buscar entendimento no plano da teologia, da filosofia, ou mesmo da antropologia, da psicologia, encontraremos, por certo, muitas informações. E algumas delas que definem, por exemplo, que a religião é uma busca desde a origem dos tempos do homem, por força de tentar encontrar razões e respostas para um mundo pelo qual não se tem notícias da sua própria origem. De onde viemos? O que fazemos? Como fomos criados? É claro que não seria diferente, por exemplo, numa proposta espírita, que agora, dia 18 de abril, celebramos mais um aniversário, que inicia no Livro dos Espíritos, que é data do lançamento do Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, e que abre uma tentativa de desvendar esses segredos com uma pergunta: que é Deus? Se a gente vai para o campo da psicologia, e vamos encontrar, por exemplo, em Freud, razões para justificar a religião pela dificuldade que o ser humano tem, diferentemente de qualquer outro animal, de nascer desamparado, de não ter respostas e necessitar desse outro. Esse outro apresenta-se como que etronizado, como tendo todas as respostas. Bom, são muitas. Seja a proposta das respostas adicionadas pelos espíritos às perguntas de Kardec, sejam os diversos questionamentos e também respostas configuradas pela filosofia, pela antropologia, mas a pergunta que eu me faço desde criança é se elas dão conta do fenômeno da religião. O que seria efetivamente a religião? Que razões nós teríamos para encontrar na religião essas respostas? E podemos levantar algumas possibilidades. Na minha própria experiência de criança, eu acreditava que a religião era uma coisa chata, porque era obrigado a ir ao catecismo aos domingos, dia de brincar, ou porque tivesse que ficar assistindo às missas, sentando e levantando tantas quantas vezes eu tinha que seguir o ritual que todos faziam. E claro, os primeiros informes, as primeiras aproximações da religião se deram através dessa forma. Algumas experiências difíceis, desaparecimento da minha mãe por uma semana, primeiro contato com o espiritismo que aí se deu. Me lembro que fui convidado a ir à casa de uma mulher que morava no fundo do cemitério, que para mim já constituía um contexto bem diferenciado. E ao chegar lá, depois de uma semana do desaparecimento da minha mãe, ela pega a minha mão, me lembro muito bem, porque ela colocou nas mãos uma alfazema, e ela pediu para que eu desse a mão. Eu dei a mão, ela apertou a minha mão, e ali, incorporada de um espírito, me deu notícias da minha mãe e me disse: retorne para casa, que a sua mãe entrará em contato ainda hoje.
Eu saí de lá feliz da vida. Chegando em casa, acabei de tomar banho, aliás, durante o transcorrer do banho, o telefone tocou. Era minha mãe avisando que estava na rodoviária em Salvador, voltando para o interior. Essa foi a minha primeira experiência significativa daquilo que transcende a própria existência humana. Como é que aquela mulher sabia que minha mãe iria entrar em contato comigo? Depois, como brincadeira de criança, e a partir dessa experiência principalmente, nós constituímos grupos de crianças para falar com os espíritos. Se aquela mulher podia falar, por que nós não poderíamos? E estabelecemos a tal chamada, conhecida brincadeira do copo. E muitas perguntas nós fizemos. Imagina as perguntas que as crianças fariam num grupo como esse. Então, desde quem está namorando quem quer namorar com quem, todo tipo de brincadeira possível. Até que fomos chamados a atenção de que aquela forma de lidar com os espíritos não era a melhor. E que se nós quiséssemos buscar um contato com a espiritualidade, que fizéssemos através da aproximação de uma instituição espírita ou do candomblé. Até porque esse orientador era do candomblé. Bom, aí eu tomei os dois rumos e me encontrei com o candomblé e me encontrei com o espiritismo. O fato é que a sensação que eu nutria era de que tudo aquilo não era nada novo, necessariamente. Eu tinha uma sensação de já estar com aquilo dentro de mim. E as coisas iam fazendo sentido. E essa é uma palavra importante para hoje aqui. Elas iam construindo sentido à medida em que eu escutava as pessoas colocando para mim, seja no meio espírita ou no meio do candomblé, principalmente naquilo que dizia respeito aos fenômenos, que eu ficava extremamente curioso de que forma eles se tratavam. E assim se constituiu as minhas primeiras experiências com aquilo que é da ordem de algo que transcende a nossa existência. Não sabia eu que era exatamente esse rumo que eu dava à minha vida, que eu ia me encontrar no futuro com a doutrina espírita de forma muito mais efetiva. E hoje, pensando acerca da experiência do sonho, o que seria fale de mim? De quem seria este fale de mim? Fale de amor. O que seria então uma religião? O espiritismo seria uma religião? É a pergunta que eu me fazia. Dentro dos propósitos que o espiritismo se coloca, ela seria exatamente uma religião? Dentro dos trâmites, dos cânones, das exigências teológicas do que seria uma religião, o espiritismo se colocaria como tal? Qual é a essência que marca a ideia espírita, as ideias espíritas? E pensando agora, a partir desse enunciado, de que forma nós podemos transmitir uma religião? O que é que nós estamos fazendo aqui essa noite? E aí, algumas coisas me chegavam. Ao longo dessas experiências como criança, ou mesmo nesse sonho agora como adulto, algo ficou muito claro para mim dessas construções. Que nós vemos de acordo com a lente que temos para poder ler o mundo. Que escutamos com o que o nosso ouvido é possível escutar. Com a sensibilidade e a percepção que estamos condicionados a poder captar esses sinais. Então, se lá atrás a dimensão do religioso era uma dimensão mágica, mesmo a brincadeira do copo, que tinha uma dimensão mágica, falar com os espíritos, isso era uma brincadeira extraordinária. Nós passávamos a tarde inteira nas férias brincando de falar com os espíritos. Então, isso foi tomando corpo para que eu pudesse ir percebendo a lógica de funcionamento da religião. Aonde nos leva a religião?
E se tomamos a religião como uma experimentação ou uma experiência transcendente, não estamos falando simplesmente de algo raciocinado. Por isso que tenho dificuldade de perceber o que seria uma fé raciocinada. Porque o contato com Deus, o contato do ponto de vista de uma lógica religiosa, é o contato com o outro. É algo que só pode fluir, vazar, acontecer, diante daquilo que possa produzir, através do sentir, um sentido para nós. Nós que hoje estamos aqui porque esta casa produz, o movimento espírita evocado aqui, produz narrativas, trabalhos, envolvimentos emocionais, afetivos, em concordância com uma lente emocional, psíquica, espiritual, no nível em que nos encontramos. É mais ou menos como funciona com o rádio, quando a gente altera a frequência. Ou seja, nós temos uma proximidade na frequência pelo fato de estarmos aqui juntos. Portanto, a religião é uma experiência individual. Por mais que o Espiritismo traga no seio, no bojo da sua doutrina, as ideias básicas que constituem as leis divinas, o funcionamento de cada uma delas, de forma inclusive didática, para que a gente possa entender de que forma se dá. Mas no momento em que fazemos essa leitura do Livro dos Espíritos, da Gênese, do Livro dos Médiuns, todo o Pentateuco, ou de qualquer obra espírita, ou de uma obra de Adenauer, ou de qualquer uma obra que façamos, nós lemos aquilo que estamos em condições de ler. Nós só podemos pescar desse texto algo que está em consonância com a nossa experiência que transcende nesse contato com esse texto. Nós costumamos dizer que a gente só consegue ler aquilo que está inscrito em nós. Então é preciso que tenha um código comum entre aquele texto externo e o texto interno esculpido em cada um de nós. Portanto, a partir dessa dimensão, nós podemos agora ampliar a noção de religião, não mais como religião como algo instituído, como uma fé necessariamente raciocinada. Até porque a experiência transcendental, o raciocínio fica no primeiro plano. Porque à medida em que transcendemos com a experiência, nós avançamos numa eteridade que já não é mais da ordem dos sentidos físicos que constam do nosso corpo. A experiência da religião não é uma experiência a rigor que possa ser experimentada pelos sentidos físicos. É preciso algo mais. A experiência da religião é uma experiência de transcendência com o fazer, com o experimentar a vida, com o arriscar com a vida. Fazendo um parênteses, eu me lembro de um enunciado da orientadora da catequese, que por muito tempo discutimos, eu sempre muito provocador, e eu fazia essas perguntas com frequência para ela, deixava de vez em quando ela sem resposta. Mas lembro-me bem agora, me veio agora isso, quando ela dizia que nós éramos a imagem e semelhança de Deus. E como naquele momento a minha experiência era experiência sensorial, o que me fazia questionar era: como é que eu posso ser a imagem e semelhança de Deus? Então ele é tão inocente quanto eu, ele é tão pueril quanto eu. De que Deus é que ela está falando que eu não consigo capturar? Como é que eu posso ser imagem de uma coisa que eu nem sei o que é? E claro que essas questões ressoam ao longo do tempo e até hoje elas me fazem pensar. Afinal, o que me faz ser imagem e semelhança de Deus? Por uma cognição
Isso não é possível. Pela cognição, talvez seja possível para mim interpretar isso como da ordem de uma especularidade. Eu imagino que Deus seja tão gordinho quanto eu, já que sou a sua imagem e semelhança. É o máximo que eu consigo com a cognição. Mas se eu entro numa experiência de vida, e vida não é teoria, vida é viver, é prática. Eu mesmo pude experimentar isso ao longo dos últimos anos. Eu sempre ouvi no meio espírita alguém dizendo assim, os primeiros 10 anos dentro do movimento espírita são anos de muita avidez em busca do conhecimento, queremos saber de tudo, como é que a mediunidade se dá, aquele espírito epistemofílico, quer saber de tudo. E a gente lê todas as obras que nos chegam. Hoje, quando eu olho para a minha biblioteca particular, de livros espíritas, eu digo, caramba, como é que eu li isso tudo aqui? É muito livro. E haja livro para ler, haja congressos para participar, haja eventos, trabalhos dentro da casa espírita. São os primeiros 10 anos. E eu escutava em seguida, depois dos 10 anos, vem um momento de criticismo. E é esse momento de desacoplamento que, num primeiro momento, eu interpretei como algo... talvez o espiritismo já tivesse bastado. Esse foi o meu primeiro impulso, por um raciocínio. E bom, eu me achava interessante o suficiente, e suficiente, para pensar que o que eu tinha captado e capturado da doutrina me seria suficiente para dar conta de um bocado de problema da minha vida. Eu tinha respostas para um bocado de coisa. Fazia palestras, coordenava grupos de estudo, trabalhava a mediunidade, cheguei a produzir um trabalho e publicar um trabalho da lavra mediúnica, da minha própria lavra mediúnica. Meu contato com a espiritualidade era muito frequente. Até que chegou um momento em que eu tive que desacoplar a teoria e viver na prática esses ensinamentos. Não funcionou nada. Absolutamente nada. Eu contei aqui da última vez que vim falar aqui, em certo momento, quando eu estava no hospital, vivendo momentos muito difíceis, cheio de reclamações e de queixas, em certo momento eu chamei Deus para conversar e disse, olha, não estou de acordo da forma como você está me tratando. Eu lhe tratei tão bem esses anos todos e você me abandonou. Convoquei os espíritos apareceram. Cadê os espíritos? Vivi a sensação de em vários momentos apagar, durante 6 vezes, numa delas 22 minutos, eu fiquei absolutamente apagado. E cadê os espíritos? Cadê tudo aquilo que eu experimentei lendo o livro dos espíritos, o livro dos médiuns? Cadê vocês que não aparecem? É tudo ilusão, então? Era a pergunta que eu me fazia. E me lembro muito bem na UTI, numa das vezes que fui para a UTI, eu olhava aqueles gritos de dor que eram gritos lancinantes. Eu já estava todo enrolado, já tinha experimentado a quase morte tantas vezes. Rapaz, eu não quero morrer, não. Não estou a fim de morrer agora. E comecei a cantar. É dessa experiência que eu estou falando para vocês. E me lembro bem a música. Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei. Eu não sei de nada. Eu não sei o que aconteceu com as pessoas que estavam no meu entorno. Não tenho a menor ideia. Mas uma coisa é certa, essa música embalou. Essa música me fez mudar de sintonia. E foi só depois que eu cantei essa música que o primeiro espírito se apresentou para mim. Portanto, não se trata de uma fé raciocinada. A religião é uma experiência de transcendência. Não me valeram nenhum tratado teórico, católico, apostólico, romano, espírita. O que me valeu ali foi a poesia da música. Foi ela que me levou até ela.
a esse espírito que me tocou. E, de forma muito simples, ela me leva para um lugar e me aponta e me orienta algumas coisas que eu devia fazer. Eu já estava por muitas horas sem conseguir urinar, até que ela me explicou, me deu lá uma palavra mágica. Palavra mágica essa que todas as vezes que eu usava, os médicos que estão aqui me perdoem, mas foi com essa palavra mágica que a urina chegou. Serra da Mantiqueira. Que razões eu tenho para explicar isso? Não tem. O envolvimento com a religião é o envolvimento com algo que nós não vamos saber nunca. Porque é a cada fazer, é a cada envolvimento com a própria dinâmica da vida que a gente vai encontrar a música, o tom que toca o nosso coração. A experiência, portanto, da religião é uma experiência de amor. E não é só de amor aos outros, porque a gente não tem como amar o outro senão passando por nós. Ainda bem que agora encontrei você. Quem é você? Fale de mim. Você. Pronomes. Nomes sem nomes. Deus é um nome sem nome. É um nome que a gente escolhe para falar da mesma coisa, um código. Mas a experiência de viver Deus é única e individual. A experiência de viver a religião é única e individual. Eu não tenho nenhum preconceito quanto a ritmos. Eu, se chegar à espiritualidade, perdendo esse corpo, desencarnando, com o pagode, eu vou estar muito feliz. Estarei muito feliz se eu tiver mais ainda se eu estiver dançando uma rocha. Com aquela sofrência toda. O arrocha, a letra do arrocha, por exemplo, me faz lembrar de Deus. É isso, a experiência é individual. A maioria das pessoas que dançam arrocha lembram do amor perdido. O meu amor perdido é este que no sonho me disse, fale de mim. O meu amor perdido é este que eu canto, ainda bem que agora encontrei você. A experiência de sofrência vivida por este espírito que está agora falando, sou eu, é a experiência da sofrência da existência, da incompreensão do que acontece consigo mesmo. O livro dos Espíritos é extraordinário. Nos permite abrir um monte de possibilidades. Mas ele não pode ser tomado como manual. O livro bom não é aquele que traz respostas, mas aquele que nos incita a encontrar as nossas, porque a do outro está lá, já está publicado. Aliás, fazendo aí um parêntese também, sobre as últimas publicações de Adenauer, sobre o Evangelho, da forma como ele lê, é exatamente isso que eu estou colocando aqui. Não tem como ler o Evangelho da mesma forma. Se eu for escrever um livro sobre o Evangelho, seguramente não será o Evangelho visto por Adenauer. O movimento espírita não pode se valer de produzir através de condicionamentos uma instituição de uma religião. Eu acho que essa é a grande beleza do Espiritismo. Talvez aí eu possa tomar a questão da fé raciocinada, no sentido de que a cognição pode nos permitir encontrar alternativas, critérios e estratégias para permitir que a gente continue a pensar, que a gente continue a nos incitar, nos provocar o tempo inteiro naquilo que vai além das linhas e das perguntas que estão apostas no Livro dos Espíritos. As 1024 questões, se não me falha a memória, é isso? 1024? 1019. Não sei para que eu botei mais 5. Mas as 1019 questões não dão conta, não tem como dar conta do Espírito.
Essas são as perguntas que Kardec fez. E as nossas, quais são? Religião dos espíritos. Há uma religião dos espíritos e outra religião nossa? O que são os espíritos? O que somos nós? São formas didáticas de apresentar? Nós somos coisas diferentes? Esta grande lente que todos nós carregamos, com mais ou menos peso, o corpo, essa é uma lente daquelas bem grossas, que nem com cirurgia a gente consegue resolver. É uma lente que dificulta a leitura. Penso, inclusive, que boa parte dos fracassos decorrem dessa lente extremamente grossa, crua, que carrego junto comigo, com o meu próprio corpo. A experiência do sono que nos leva ao sonho, ou ao contrário, do sonho que nos leva ao sono, segundo Freud, pelo menos, é a experiência em que permitimos que os aspectos motores, eles se acalmem, e que por via do desdobramento e afrouxamento dos laços perispirituais, possamos gozar de um certo grau de plenitude das nossas faculdades espirituais. Talvez por isso eu pudesse escutar de algum lugar que daquilo que eu poderia falar hoje seria: fale de mim, fale do amor. Numa das músicas cantadas aqui, falava do acaso. O acaso vai nos proteger. Do que o acaso nos protege? O acaso nos leva, e essa é uma proposta interessante do filósofo francês Alain Badiou, que ele diz que o amor é um encontro ao acaso. Quando estamos à procura de alguma coisa, o que encontramos não é o amor. Porque tudo aquilo que está antecipado não é da condição da experiência de transcendência. Transcender é estar fora dos trâmites da consciência. E a consciência, óbvio, ela é importante, ela é útil. Nós nos arregimentamos todo para estarmos aqui prontos a servirmos a consciência. Estamos sentados na própria consciência, analisando cada palavra que escutamos. Mas quando experimentamos a natureza da religião, a concepção do amor no investimento transcendente da religião, as palavras, elas são pobres. A consciência é pobre, portanto. É preciso avançar, é preciso questionar todas as possibilidades que possam estar além, alhures, daquilo que pretensamente está na ordem do estabelecido. Ou seja, nós estamos falando de uma religião, não de uma religião específica de A, de B ou de C, de uma denominação católica, espírita, evangélica, judaica, islâmica. Eu não estou falando de religião do ponto de vista institucional. Eu estou falando de uma religião pessoal. Que é essa religião pessoal que nos permite ler a instituição. O que nós não podemos fazer é sermos escravos do institucional, escravos da consciência, escravos do manual da religião. Claro, dentro de uma instituição espírita nós temos grupo de estudo, a gente estuda todos os fundamentos, mas isso é só uma provocação. Porque a gente vem para cá carregando como uma bagagem a nossa experiência de vida, a forma como nós lemos o mundo, e é dessa forma que lemos o mundo que vamos ler os postulados espíritas.
A dificuldade e a resistência, por exemplo, eu me lembro muito bem que quando eu fui ler as obras de André Luiz, quando eu vi aquele aeróbus, eu não fui naquela conversa, não. E aquele negócio que volita em torno, eu naquela época engenheiro civil, eu ia ficar pensando que um trem ia ficar volitando por cima da superfície. Eu disse, não, isso não é possível. Aí a gente vê várias experiências na nanotecnologia, por exemplo, que estabelecem que há veículos que podem se movimentar sobre a superfície, acima da superfície. Há pouco eu conversava com o Adenal, eu brincava com ele do tablet que ele estava na mão. Ele disse, pô, bonito esse tablet. Ele disse, na espiritualidade, ó, isso aqui tá atrasado. Bom, eu não sei se lá a gente tem direito a pegar gratuitamente, né? Mas vocês vejam esse elenco de coisas disponíveis para nós. Olha quantas informações o Espiritismo nos traz do mundo espiritual. Vindo para cá, eu passei na frente de uma igreja ali na Pituba, aquela igreja, como é que chama? Caminho da Luz, né? Não, Caminho da Luz não. Nossa Senhora da Luz. E passei, tinha algumas pessoas na frente da igreja, estava um pouco engarrafado na hora que eu passei. E deu para ver que tinha alguns mendigos na frente. E outros tantos que não eram mendigos. E me veio assim rapidamente na cabeça. Quem você vê como mendigo? São os mendigos? A mendicância é quem está no traje ou de quem procura a igreja? Isso nos faz pensar que uma das lentes que ofusca a nossa possibilidade da leitura da religião é estabelecer trocas com Deus e usar a religião como veículo. Eu vou toda semana no centro espírita porque assim os obsessores não vão me acompanhar. Bom, eu digo ao contrário. Eu adoro os meus obsessores. E são muitos, eu imagino. Porque é uma coisinha boa como eu sou, eu imagino que devo atrair todo tipo de presença. Ou seja, essa coisa da troca, isso a gente experimenta desde muito tempo. Eu, por exemplo, nas experiências com candomblé, com despacho, por exemplo, a experiência de trocar comida com os espíritos, por exemplo. A experiência, uma coisa que me veio à cabeça também vindo para cá, logo depois que eu pensei na mendicância. Nós estamos aqui assistindo uma palestra, no encerramento temos os médiuns que dão os passes, e logo em seguida a gente vai tomar um segundo passe. Eu fico a me perguntar, por que a gente toma esse segundo passe? Eu ainda não consegui entender. Quando eu falo de mendicância, é do lugar de onde a gente se instala para perceber o que é ofertado. Se a gente passa na frente do mar e não consegue enxergar as ondas, e não consegue enxergar o horizonte, o que vai além do horizonte, será que a gente é capaz de poder se ver como realmente somos? Isso me faz lembrar uma das experiências com a transcendência que eu escutei hoje num filme que eu estava assistindo à tarde. Sentado, melhor, deitado na esteira, no terreiro, com a fazenda do meu avô. À noite não tinha luz. E nós crianças ficávamos todos contando estrelas. Acho que hoje ninguém mais faz isso, né? Deve ter um aplicativo que você tira uma fotografia no celular e já conta tudo de vez. A nossa aula de matemática era essa, contar estrelas. E não podia contar com o dedo, porque se contasse com o dedo, o que acontecia? Fazia verruga. Vocês nunca ouviram falar isso? Tinha que contar naquele plano. E eu ficava a me perguntar ali deitado, quem colocou essas estrelas todas aí? Olha que imaginação. O que vai fazer com essas estrelas aí? Veja que tem um aspecto do sensório que nos provoca, que nos incita. O que nós pedimos para ser? Quais são as nossas conexões com o plano divino? Tomando a religião como substrato que nos permite fazer essas conexões. As nossas conexões são analógicas ou digitais?
As nossas conexões vão e voltam vetores? A energia circula? Estamos sempre a pedir? Em que momento damos alguma coisa? Como é que podemos falar de religião? Eu não estou falando de religião do ponto de vista institucional, mas daquilo que nos liga a qualquer possibilidade de transcendência conosco, com o outro, com a divindade, com os espíritos e tudo mais que constitua a nossa realidade atemporal, temporal, lógica, casual, etc. Quais são os fios que nós conectamos para isso? Isso me fez lembrar hoje, num grupo que eu coordeno sobre o amor na contemporaneidade, e alguém do grupo me trouxe uma questão que me fez pensar sobre a questão das religiões e do amor. O que leva uma construção doutrinária, por exemplo, católica, a afastar o pai José da participação do nascimento, do surgimento de Jesus? E não, lá para as tantas alguém disse: poxa, você não acha interessante que no momento mais difícil em que Jesus está na cruz, ele pergunta: pai, por que me abandonaste? Aí eu não consegui captar inicialmente a pergunta do colega. Ele disse: não, mas eu não estou falando de Deus, eu estou falando de José. Por que José, é assim que ele colocava, por que José não brigou pela paternidade de Jesus? Por que ele renunciou à paternidade de Jesus? Eu achei super interessante. Isso me faz pensar nas conexões. É isso que nos incita e nos provoca a reconstruir tudo. Ou seja, nós temos uma lente de lógica católica, de lógica espírita, de lógica evangélica, judaica. Mas isso não são manuais, não se constituem manuais. Se a religião parte do pressuposto de que a participação de cada espírito interfere na interpretação, essa pergunta é, no mínimo, provocadora, sensata. Pai, por que me abandonaste? Qual, portanto, a nossa relação com Deus, por exemplo? Porque a religião nos leva a pensar na nossa ligação com Deus, qual a nossa origem. E dentro do bojo dessa história que é trazida e chega ao nosso dia através do Evangelho, que lugar esse José tem? Qual é o impacto que isso produz na construção desse mundo, dessa religião que nós fomos fomentando, recortando e atribuindo sentidos e valores? Se retomamos a ideia anteriormente destacada aqui, de que a religião é experiência transcendental, não podemos nos acovardar diante das questões. Portanto, tudo é legítimo ser questionado. Nesse sentido, compreendo o único possível para uma fé raciocinada. Uma fé raciocinada que permita não paralisar as ações do Espírito. Até porque o Espiritismo é apenas o meio, não é o fim. Acho que nisso o Espiritismo e todo o seu arcabouço doutrinário nos dá um grau de liberdade que a gente não está acostumado a ter. As escolhas são nossas, mas a colheita também será nossa. Ou seja, nós não podemos nos acovardar diante dos obstáculos. Se é preciso falar com alguma coisa que eu não conheço, que coloquemos a pedra na soleira. E fazer essa pedra falar. E fazer esse sonho falar. Ou seja, nós temos instrumentos de aproximação. A questão é como eles estão interligados. É como eles estão, como eles se aproximam, como eles se acoplam. Como eu dizia há pouco, assistindo hoje à tarde o filme Interestelar, ao final tem uma cena que, de certa maneira, resume muito bem o filme. Bom, o filme Interestelar, para quem não assistiu, é um filme que trata sobre ficção científica, no momento em que a Terra
ela vive problemas graves em função da destruição do meio ambiente e que se precisa encontrar um jeito de encontrar uma nova morada em outro lugar. E aí vão buscar, acho que em Saturno. Mas em certo momento, o pai sai no início do filme para salvar a humanidade, encontrar esse lugar, e não consegue retornar. E tem um momento, que é essa cena que eu estou trazendo, como ele vai para outros planos, outras galáxias, onde o tempo não é da mesma condição da nossa, aí entra em questão as questões quânticas, da teoria da relatividade, e em função dessa curvatura do espaço, o tempo passa diferente do tempo que passa na Terra. E quando ele retorna mais jovem do que a sua própria filha, que ele deixou com 11 anos de idade. E no encontro com essa filha, já bem velha, já morrendo, ele pergunta o que a motivou para estar viva até ali. E ela dá uma simples resposta: a sua promessa de que ia voltar. Não é essa a promessa que todos nós vivemos? O que nos faz pensar em Deus? O que é que nós estamos esperando? Se vamos para o relato bíblico do paraíso, nós vivemos em certo momento de tanto prazer, refestelados com bombons e tudo mais. Em certo momento, quando a lei marca, quando a sexualidade se instala, o paraíso desarma. E com a sexualidade instalada, temos que pagar com o preço do próprio corpo, do suor que ele promove. E de lá para cá, parece que estamos a permanecer na espera de retornar a um paraíso. A experiência dos espíritos que trazem nas comunicações mediúnicas é de que não há esse paraíso. Há um paraíso, não um paraíso. Ou seja, a experiência em outras moradas, daquilo que compõe e constitui um dos conceitos centrais do Espiritismo, que é a reencarnação, e aí há muitas moradas na casa do Pai. Antes que isso se estabeleça no plano da realidade, é preciso que se instale e se inscreva no espírito que quer viver essa experiência. Enquanto ficarmos amarrados ao pensamento mágico de que tudo acontecerá na virada, como experimentamos alguns anos atrás com a virada do 3º milênio, quantas vezes escutei no meio espírita: chegamos ao plano de regeneração. Cadê a regeneração? Como se fosse um processo externo. Nós estamos falando de um processo de transcendência, de algo que está fincado na razão e na inscrição em que cada espírito conseguiu alcançar. Na experiência de amor que cada um pode experimentar. No que pode escutar, no que pode falar, no que pode ver. Mas ver com olhos de ver, ouvir com ouvidos de ouvir. Se trata de uma experiência não mais que pode ser fotografada, mas uma experiência que talvez das artes humanas que mais consegue expressar a música, a poesia. E tomando isso como um sonho, eis que estamos hoje aqui acordados, 15 de abril de 2015, para nos perguntar: qual é a minha religião? O que me liga a todos? O que posso ser para o outro? Se é a comunicação que se passa, para alcançarmos essa transcendência de experiência da religião através do amor. Se somos uma célula de amor, que religião estamos a professar? 15 de abril de 2015. Qual é a sua religião? Muito obrigado a todos.